E aí galera, tudo bem? Então vamos começar a aula 2 aí, Matemática B, cursinho, Lei dos Senos, beleza? Então vamos tentar fazer o que aqui, aquela parte teórica da apostila, com a resolução dos dois exercícios, 3 exercícios que a apostila coloca para a gente fazer em sala, deixando para vocês fazerem os exercícios da apostila e perguntarem se tiverem dúvida, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui eu coloquei Lei dos Senos, né? Primeira página da apostila. Tem algumas coisas que eu estou deixando assim de fora. Depois você vai ler na apostila e tal. Mas só o mais importante aqui pra gente. Lei dos Senos. Beleza? Então, essa fórmula daqui vai te dar a lei... Eita! A lei dos senos. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui uma... Essa fórmula aqui, tá? É a lei dos senos. Agora vamos ver o que é isso. Então veja bem. Lei dos senos e lei dos cossenos, que a gente vai ver nessa aula agora, o que é importante você saber? Primeira coisa, a gente sempre vai se referir a um triângulo qualquer. Bom, então, agora já ficou legalzinho. Já botei melhor ali a letra. Triângulo qualquer. Então, aqui a gente não vai estar se referindo a triângulo retângulo. Beleza? Repara que a gente não vai falar em hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, que quando a gente fala em hipotenusa e cateto, é porque é triângulo retângulo, certo? Então, no caso aqui, não tem nem hipotenusa nem cateto, você veja que é um triângulo qualquer, não tem ângulo reto, certo? E por que ele botou essa circunferência aqui? Essa circunferência, por causa, na propriedade, tem aqui, ó, um 2R, beleza? Na própria propriedade, tem aqui um 2R. E o que é esse R? É o raio dessa circunferência aqui, ó, tá? Que a gente diz que é a circunferência circunscrita. O triângulo está inscrito. Quem está inscrito está dentro, circunscrito está fora. Então, a circunferência está circunscrita ao triângulo e o triângulo está inscrito na circunferência. Tranquilo? Tá? Então, entra nessa fórmula aqui, esse 2R. Outra coisa interessante da fórmula é o seguinte, você vai reparar que embora tenha aqui três frações igual a 2R, a gente nunca vai usar tudo isso não é como se fosse uma fórmula, é uma proporção, tá? Então, isso aqui é uma proporção, tá? Se você for pegar isso aqui, ó, quando você vai resolver o exercício, você vai pegar, geralmente, duas aqui, ó, duas frações, vai igualar e vai fazer a regra de 3. Geralmente se resolve assim, a gente já vai ver no próximo exemplo, tá? Mas não vai usar os 3, mas tem que saber a fórmula para poder depois, né, usar direitinho, beleza? Então, o que seria o Azinho, Bzinho, Czinho? Seriam os lados do triângulo, e o A grande, o B grande e o C grande seriam os ângulos correspondentes. Então, quando ele coloca esse A, na verdade não é o vértice, ele está se referindo a esse ângulo aqui. O B está se referindo a esse ângulo aqui. E o C está se referindo a esse ângulo aqui. Tá? Então, é o seno desse ângulo, seno desse e seno desse. Ou seja, se você pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, olha bem, o lado dividido pelo seno de ângulo oposto vai ter sempre a mesma proporção, ou seja, vai dar sempre o mesmo valor, certo? Se eu dividir o lado A pelo seno do A, o lado B pelo seno do B e o lado C pelo seno do C, vai dar sempre o mesmo valor. E que valor é esse? 2 vezes o raio. Beleza? Tá? Então, bem tranquilo, é só usar isso aí. Vamos já ver aqui na nossa próxima... Deixei aqui um rabisco aqui. Mas vamos ver aqui como é que vai ficar isso, ó. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Observe lá no triângulo ABC a seguir, calcule a medida x indicada. Então, ele quer que você calcule essa medida aqui, tá? Aqui está o x. Então, como é que você vai fazer isso? Repare, eu tenho dois ângulos
tem o lado oposto a esse ângulo e eu quero descobrir o lado oposto a esse ângulo aqui. O lado oposto ao ângulo de 30 graus eu tenho, e o de 45 é justamente o x que eu quero. Então, o que ele fez? Usou direto a propriedade. Ó. X está para o seno de 45, é o que ele fez aqui, assim como 5 está para o seno de 30, né? Lado com o ângulo oposto. Beleza? E aí montou, regrinha de 3. Eu sei que isso aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é meio. Pá, pá, você vai chegar no x é igual a 5 raiz de 2. Tranquilo? É isso aí. Então, lei dos senos, quando que você usa? Geralmente, quando aparece dois ângulos do triângulo. Tá? Já fica atento que provavelmente é lei dos senos. Então, lei dos cossenos. O que seria lei dos cossenos, então? Lei dos cossenos, geralmente, a gente vai usar quando a gente só tem um ângulo. Tá? Ou não tem nenhum ângulo, a gente vai ver. Mas essas são mais chata, né? A lei dos cossenos dá mais trabalho de usar e trabalhar com ela. E por isso é a que mais cai, né? Ninguém quer dar moleza no vestibular. Beleza? Então, a lei dos cossenos, olha só, gente, é fácil, tá? Imagine que você tem esse triângulo aqui, vou até tirar isso aqui para não atrapalhar. Vamos mudar a cor aqui. Imagine que você tem esse triângulo aqui, beleza? Tá. Então, você tem os três lados, certo? E aqui você tem o ângulo A, aqui você tem o ângulo B, e aqui você vai ter o ângulo C, né? Beleza? Então, repare que para você montar a lei dos cossenos, você, por exemplo, se você vai começar por essa, você pode começar por qualquer um deles. Vamos começar pelo B. No início parece até um Pitágoras. B ao quadrado igual A ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui parece um Pitágoras, mas lembra, não é nem triângulo retângulo para ser Pitágoras, então não tem jeito. E continuando a fórmula, para você gravar, menos duas vezes esses dois novamente, A vezes C, e vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, o A e o C, que por acaso é o ângulo B. É o ângulo B. Então, repare-se, é Bzinho ao quadrado, cosseno de B. Se aqui for Azinho ao quadrado, aqui vai ser cosseno de A. Então, se for A ao quadrado, você vai pegar B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, cosseno de A. E se for o Czinho, acaba com cosseno de C. Então é fácil, gente. Começa com Pitágoras, depois você faz menos 2 vezes os dois lados de novo, sem elevar ao quadrado, obviamente. Menos 2 vezes AC e o cosseno dessa letra aqui. Beleza? Desse jeito. Bom, então vamos nesse exemplo aqui de lei dos cossenos. Repare o seguinte, aqui, nesse caso aqui, ele te dá o x, que é justamente o lado aqui, ó, o ângulo oposto ele é o 30 graus e você tem os dois lados aqui, né, que formam o 30 graus. Então, essa é a maneira mais fácil de acontecer, o básico da lei dos cossenos. É o exercício que a gente sempre dá de exemplo. Então, é o básico. Os dois, você tem ali você tem dois lados, o ângulo entre eles, e ele está pedindo esse lado aqui. Tá? O lado oposto ao ângulo. Então, essa é a maneira mais tranquila. Tá? Então, você vai fazer aqui, ó, x ao quadrado, substituindo na fórmula. Esse exemplo foi um pouco infeliz, até pelo resultado que ele deu. Né? Então, aqui, não, vamos botar ainda 49. Vamos botar primeiro aqui, ó, 7 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 7 vezes 5, vezes o cosseno de 30 graus. Então, x ao quadrado igual 49 mais 25 menos 14 vezes 5, 70, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso a gente já sabe, não é isso? Então, x ao quadrado igual. Aqui eu posso até somar esse aqui. Então, isso aqui você vai ter 74 menos 35 raiz de 3. E acreditem, em muitos vestibulares, essa aqui já seria a resposta. Beleza? Só que nesse exercício, aí que tá, né? Não é um exercício de vestibular, mas ele colocou aqui entre parênteses, ó, raiz de 3 igual a 1,73. Se isso aqui tiver
no enunciado, se tiver isso aqui no enunciado, aparecer isso no enunciado, aí você é obrigado a substituir raiz de 3 por isso e continuar a resolução. Se isso não acontecer, você pode muito bem parar aqui e dizer que a resposta é essa, beleza? Tá? Aí, claro, ele continua lá na apostila, né? Fazendo aqui 35 vezes 1,73, parará, parará. E você vai, claro, a tua resposta ficaria assim, né? X igual raiz de 74 menos 35. A resposta é bem esdrúxula, um exemplo meio infeliz aqui. Mas tudo bem. Ali na apostila não, ele provavelmente, óbvio que aí você teria que usar uma calculadora, você ia chegar no x ao quadrado igual a 13,45 e o x mais ou menos, né, mais ou menos 3,67 centímetros. Então repare que, né, dificilmente cai uma questão com esse tipo de resultado. Mas isso aqui sim, isso aqui é o básico, beleza? Só um pouco mais de cuidado, geralmente eles têm um pouco mais de cuidado para não acontecer de dar um resultado assim, ou ter cálculo. Isso aqui é um cálculo que só toma tempo, não avalia nada, né? Se o aluno é bom ou não. E você ainda pode errar nessas continhas à toa aqui. Bom, aplicação. Então, esse é o próximo passo aqui. Eu só vou comentar a primeira parte. Esse aqui, cálculo do AC, que está aqui embaixo, eu não vou comentar agora, depois vocês leem aí e entendem, porque nos exercícios que a gente vai resolver tem um bem parecido, só vou mostrar como é que ele fez, tá? Aqui é o seguinte, olha aqui, gente. O que ele pede? Para você calcular AC, então vou colocar aqui, vamos chamar de X, chamar aqui de X, e BC, vou chamar aqui de Y, certo? Então repare que para achar o AC é fácil, né? Porque, aí, ó, olha só a lei dos senos. Pá, 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 beleza? Tranquilo? Esse aqui você tem, aqui, ó, para achar o BC é fácil. Para achar o BC é fácil. Porque você conhece o seno de 60 e o seno de 45, né? Esse aqui você não conhece. Então, para achar o AC pela lei dos senos, muito difícil. Porque você sabe qual é o seno de 75. Se ele tivesse te dado ali o seno de 75, se ele não deu, você não é obrigado a saber. Você não sabe. Se você souber, é claro. Mas é difícil, né? Então, a gente vai usar só essas duas. Lembra que eu falei? A gente só usa dois. Ó. 100 seno de 45 igual ao BC, que eu chamei de Y, seno de 60. E é isso que a gente vai usar, certo? E aí vai substituir 100 aqui, raiz de 2 sobre 2, y aqui, raiz de 3 sobre 2, vai resolver isso tudo, e aí você vai chegar no resultado 50 raiz de 6, que aqui está a resolução, tá? Beleza? Multiplica cruzado, corta tudo, e vai chegar aqui, tá? Eu vou até... Vamos aproveitar aqui, gente, vamos fazer, já que ele pulou essas etapas aqui, e eu sei que às vezes tem gente que não consegue chegar. Então vamos fazer aqui, ó. Como que você faz essa regra de 3? Multiplica 100 raiz de 3 sobre 2, né? Igual y raiz de 2 sobre 2. Da onde que eu tirei isso então? Simples. Tirei daqui, né? Isso aqui eu multipliquei aqui, e isso aqui eu multipliquei aqui, ó. 100 vezes raiz de 3 sobre 2 e y raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Tá? E agora? Bom, agora, esse raiz de 2 que está dividindo, se você passar para cá multiplicando, vai cortar com esse, tá? E você quer isolar o y, então y vai ser igual a 100 raiz de 3 divididos por raiz de 2. Racionalizando, você vai ficar com 100 raiz de 6, né? E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4, que vai ficar 2. Simplificando 100 com 2, 50 raiz de 6. Beleza? Daí que ele chegou no 50 raiz de 6. Tranquilo então, gente? Tá? Próximo agora, aí tem um detalhezinho. Às vezes pode acontecer do triângulo ser um triângulo, vamos dizer assim, com um ângulo obtuso, certo? E aí você vai praticar a lei dos senos, aí você vai dizer, 120 graus, eu não sei o seno de 120, eu não sei o cosseno de 120, sabe? Tá? Então, para isso ele te deu esse, às vezes pode acontecer de aparecer esses aí, tá? Esses ângulos obtusos. Então você tem que tomar muito cuidado
porque dá para resolver. Tá? Como? Então, a gente já viu que é o seguinte, olha aqui, ó. Quando eu tenho, imagine que o alfa é um ângulo obtuso, né? Obtuso significa que ele é maior do que 90 graus, certo? Ele é maior do que 90. Ele está entre 90 e 180, beleza? Mas não se preocupe que não vai ter nenhum ângulo maior que 180, tá? Então, é sempre entre 90 e 180. O seno desse ângulo, o seno de alfa, o seno é igual, ó, do 180 menos alfa. Olha que interessante. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, que o seno de 120 é igual ao seno 180 menos 120, 60. Que o seno de 150 é igual a 180 menos 150, 30. Entendeu? Tá? Então, essa é a propriedade. É só você ver quanto falta para 180, o seno é o mesmo, não muda nem sinal, nada. Então, bem tranquilo. O cosseno também é quase, só muda o quê? Muda o sinal aqui, tá? Então, cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, certo? Cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30, tá? Tem esse detalhe aqui do menos, beleza? Tá? E confunde muitas vezes, a gente esquece. Tranquilo? Quando vocês estão vendo circunferência trigonométrica, então é mais fácil de entender isso aqui. Por que isso acontece? Beleza? Mas a gente não vai ver agora isso. Bom, vamos aos exercícios então. Primeiro exercício, considere o triângulo ABC a seguir, né? Ele pede letra A, vamos fazer aqui em cima a letra A, vamos tentar aqui, ó. Letra A, o ângulo interno relativo ao vértice C. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Fácil, né? Porque a soma tem que dar 180, então 45 mais 75 mais esse ângulo C tem que dar 180 graus, né? Então, o C vai ser 180 menos, aqui graus, né? Vamos colocar aqui, 120. Então, C vale 60 graus. Então, já achei que esse ângulo aqui, podemos até agora apagar aqui, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, certo? E para achar a medida do AB é fácil. Por quê? Porque, veja bem, eu conheço o seno de 60 e o seno de 45. Então, eu posso fazer aqui a lei dos senos, colocando que AB dividido pelo seno de 60, olha lá, é a mesma coisa que 2 raiz de 3 dividido pelo seno de 45, usando a lei dos senos, beleza? Então, qual é o próximo passo? Substituir aqui, ó, AB, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, 2 raiz de 3, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, então, fechou aqui? Que mais? Passa dividindo, então, AB vezes raiz de 2 sobre 2, que é esse vezes esse aqui, e esse com aquele lá. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 9, que é raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, sobre 2. Esse 12 vai cortar com esse 9 vai virar um 3, né? Raiz de 9 é 3. Então, vai ficar AB raiz de 2 igual a 6. E o AB vai ficar 6 raiz de 2, racionalizando 6 raiz de 2 sobre 2, e isso vai dar 3 raiz de 2, certo? Então, fiz meio rápido, você pode ir voltando o vídeo, vendo de novo, então é mais fácil para você aí, tá? Então, por isso que eu não vou ficar demorando muito aí. Quem demorou, assim, alguma coisa que não entendeu, volta o vídeo um pouquinho e vê de novo a passagem. Então, eu procurei aqui, só para a gente mudar,
Aqui eu fiz a multiplicação cruzada, né? Regra de 3, então acho que não tem nada de muito difícil. E aqui apliquei, repare, eu aplico só com duas frações. Aonde eu vou ver aonde que me interessa. Isso aqui é o que ele quer saber. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu vou usar esses aqui. Beleza? Tá? Então vamos para o próximo, que é a letra C. A letra C, gente, o que acontece? A letra C, ele está pedindo o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, tranquilo, eu posso usar até aquele que eu já usei ali, ó. 2, letra C que eu tô, né? 2 raiz de 3 está para seno de 45. E isso 2R. Pronto. Não preciso usar mais nada. Certo? Não preciso usar o C, não preciso usar o lado AB que eu achei. Posso ir direto aqui, ó. Então você vai ter 2 raiz de 3 raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, igual a 2R. Isso aqui você vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, que é divisão, né, de fração, e isso igual a 2R. Repare que isso aqui você vai ficar com 4 raiz de 3 sobre raiz de 2. Beleza? Se eu passar o 2 dividindo aqui, vai simplificar com 4. Então, vai ficar R igual raiz de 3, 2, raiz de 3 sobre 2. Sobre raiz de 2, né? Sobre raiz de 2. Então, espera aí, vamos apagar aqui um pouquinho. Se eu passar o 2 dividindo, vai simplificar com 4, vai ficar um 2 aqui. Então, R vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Racionalizando, 2 raiz de 6 sobre 2, ó, cortou fora, raiz de 6. Então, o raio dessa circunferência, raiz de 6. Só cuidado que às vezes ele pede o diâmetro em vez de raio. Então, você tem que, né, deixar o 2R, o diâmetro seria isso aqui. Né? Seria 2 raiz de 6. Mas, tranquilo. Né? Acho que esse primeiro problema aí, ninguém vai ter muita dúvida. Vamos lá para o próximo. A medida de um dos ângulos do paralelogramo, então vamos ver aqui se a gente consegue fazer. Beleza? Então, seria mais ou menos isso aí um paralelogramo, tá, gente? Seria mais ou menos esse aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Ele está dizendo que a medida do ângulo maior, esse ângulo aqui é igual, são iguais. Esses dois são iguais e esses dois aqui também são iguais. Tá? O paralelogramo, essas retas são paralelas. Ó. Essa reta aqui é paralela a essa reta aqui. Beleza? E essa reta aqui é paralela a essa reta aqui. Tá? Então, os ângulos são opostos, são iguais. E esse ângulo que é maior, ele falou que é 120 graus. Beleza? E dois de seus lados mede 6. Então, esse aqui vai medir 6 e esse aqui vai medir 8. Direto. E ele quer saber a medida da diagonal maior. Diagonal maior vai ser essa. Essa aqui é diagonal menor. Concordo? Então, essa é a diagonal maior. Beleza? Então, aqui é a lei dos cossenos. Tá? Aqui a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Vou chamar essa diagonal aqui de D. Repare, igualzinho aquele triângulo lá, ó. Uma reta, já está o ângulo oposto a 120. Ah, mas eu não sei o cosseno de 120. Sabe, sim, a gente já viu isso. Então, vamos lá. D ao quadrado igual 6 ao quadrado, tipo um Pitágoras. Depois você subtrai 2 vezes os 2, vezes o cosseno de 120. Beleza? Ó que facilidade agora, ó. 36 mais 64 menos 2 vezes 6, 12, vezes 8, 96, e cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, ó. E cosseno de 60 eu sei que é meio, ó, que tranquilo. Então, d ao quadrado igual, isso aqui vai ficar 100 menos vezes menos vai ficar mais,
e você simplesmente vai simplificar esse 2 com 96, que vai ficar 48. Então, a diagonal ao quadrado é 148 e a diagonal é raiz de 148, beleza? Tá, mas raiz de 148, se você não sabe, então não é exato, você vai vir aqui e vai, ó, 74 por 2, 37. 37 é primo, então morreu aqui, ó. Isso aqui sai fora, raiz de 37. Tranquilão? Matou. 2 raiz de 37, letra A. Tranquilo, gente? Fácil, né? E agora nós vamos para o último, certo? Esse que eu falei que, né, é parecido com aquele outro que eu não fiz lá. É o seguinte, ele quer que você determine x e y. Repare que para você determinar, pessoal, é fácil, lei dos senos, raiz de 6 está para seno, você poderia até pensar assim, ó. Não, assim não. Deixa eu voltar aqui. Não tanto. Ó, você poderia até pensar, raiz de 6, seno de 45, x, seno de 105. Pergunto, você conhece o seno de 105? Não. Então, né, ele não te deu, você não conhece, não adianta nem tentar fazer desse jeito aí, que não vai aparecer do nada o seno de 105, beleza? Então, o que você vai fazer? Olha só. Então, lei dos senos não deu, mas veja bem, tem um ângulo aqui que está faltando, que é fácil descobrir que ângulo é esse. Repare que se eu somar 105 com 45 dá 150. Então eu já descubro que esse ângulo aqui é 30, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, beleza? Achando esse 30, posso até fazer lei dos senos, o que? Y com 30 e raiz de 6 com 45, porque eu conheço o seno de 45 e o seno de 30. Então vai ficar fácil. Ó, eu vou ter aqui y está para o seno de 30, assim como raiz de 6 está para o seno de 45. Tranquilão? Ó, y meio, raiz de 6, raiz de 2 sobre 2. Certo? Trocou os valores, multiplica cruzado, você vai ter y raiz de 2 sobre 2, igual raiz de 6 sobre 2, vai simplificar isso aqui, y vai ficar raiz de 6 sobre raiz de 2, isso aqui é a mesma coisa do que raiz de 3, certo? Raiz de 3. Então, já achei que esse y aqui é raiz de 3. Aí você pode pensar assim, mas agora o x, eu tenho esse ângulo e tenho os dois aqui, né? Já sei quanto vale o y, quanto vale o outro lado é raiz de 6. Eu quero o ângulo entre eles é 105, eu quero x, então eu vou fazer lei dos cossenos. Só que a mesma pergunta, você conhece o cosseno de 105? Não. Então também não é lei dos cossenos. Então como que a gente vai fazer isso aí? Olha só a saída. E o resultado é bem esdrúxulo, tá, gente? É um número bem estranho. Mas acredite que é esse. Veja bem, olha só. Eu fiz o seguinte. Peguei aqui pegar uma outra cor aqui. E eu simplesmente dividi esse triângulo aqui, ó. Olha só. Ó. A altura desse triângulo. A altura a gente sabe que cai reto. E eu fiz 2 triângulos retângulos. Porque aqui eu sei que é 30, né, gente? Ó. Aqui eu sei que é 30. Beleza? E aí, então, eu dividi esse meu x em 2 pedaços. Esse pedaço aqui, que eu vou chamar de x1, e esse pedaço aqui, que eu vou chamar de x2. Tranquilo? Então, agora fica fácil, porque agora sim, agora é triângulo retângulo, agora é cateto, hipotenusa, né? O y é hipotenusa, isso aqui é o cateto adjacente ao 45. Aí você tem que lembrar. Vamos lá, gente. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, cosseno de 45 é cateto adjacente sobre a hipotenusa.
que é o y que eu já calculei, que dá raiz de 6, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Y raiz de 3, raiz de 3. Então, peraí, volta aqui, raiz de 3. Beleza? Então, cosseno de 45, x1 sobre raiz de 3. Vou até colocar aqui, ó. Só que eu sei também que o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, daqui eu acho x1, ó. 2 vezes x1 igual a raiz de 6. E o x1 vai ser raiz de 6 sobre 2. Beleza? Tá? Agora vamos para o outro triângulo. Raiz de 6 é hipotenusa, x2 é cateto adjacente. Mesma coisa, olha lá. Cosseno de 30, tá? Olhando na figura, vai ser x2 sobre raiz de 6. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, como eu quero isolar o x2, passo raiz de 6 para lá multiplicando, vai ficar raiz de 18 sobre 2. Ah, dá para simplificar alguma coisa? Dá, porque o 18 não é simplificar, mas tirar da raiz. Porque o 18 é 9 vezes 2, né? Então, é como se eu fizesse aqui, ó, raiz de 9 vezes 2, aí o 9 sai fora, fica 3 raiz de 2, certo? Então, eu posso colocar isso aqui como 3 raiz de 2 sobre 2. Ó, beleza? x1 e x2. Ó. Esse aqui é o x2 e aquele lá é o x1. Como eu sei que o x é igual a x1 mais x2, é só eu somar aqui, então. Eu vou ter raiz de 6 sobre 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2. Posso até colocar tudo no mesmo denominador. Raiz de 6 mais 3 raiz de 2. E assim eu fecho. Beleza? Essa é a medida do x, é uma medida esdrúxula, eu falei para vocês, né? Mas essa já fiz de outra maneira, tá? Fiz de outra maneira. Até não... Que outra maneira seria isso? Existe uma... porque a gente não sabia, lembra que a gente não sabia o 105, né? A gente não sabia o 105. Mas existe uma propriedade matemática que eu não sei, por isso que eu não posso usar aqui agora nessa aula. Mas se quem já conhece sabe que existe uma fórmula para calcular seno de 60 mais 45. Isso aqui dá 105, né? Então você poderia aí usar a fórmula do seno e aí usar a lei dos senos. Se você soubesse calcular primeiro o seno de 105 dessa maneira. A fórmula é a seguinte, ó. Seno de A mais B é igual, vou colocar aqui, tá? Seno A cosseno B mais, com certeza vocês já viram, seno B cosseno A, tá? Então, quem lembrou dessa fórmula e fez assim para achar o 105, vai chegar no mesmo resultado, tá? E você vai ter aqui seno de A é o seno de 60, cosseno de B, cosseno de 45, seno B, seno de 45, cosseno A, cosseno de 60. Vai fazer isso aqui para achar o seno, para depois jogar na lei dos senos. Então, dá um trabalho também bom, mas chega no mesmo resultado. Beleza? Quem tiver dúvida, pode me perguntar aí. Tranquilo, gente? Então, essa foi a aula aí sobre a lei dos senos e lei dos cossenos. E na próxima agora, a aula referente a essa, eu vou fazer uns exercícios, né? Vou corrigir os exercícios que vocês me pedirem. Se vocês não me pedirem aí, eu vou separar aí uns 3, 4 e vou fazer. Tá? Eu não posso adivinhar quais os exercícios que vocês têm dúvida, então não deixe de pedir, beleza? Claro que eu vou escolher os 3, 4 que eu acho assim, mais difícil, por já ter trabalhado com essa apostila há alguns anos, já ter uma ideia do que os alunos pedem mais e tal. Mas vocês têm que pedir, caso tenham dúvidas também, tá? Porque ninguém garante que eu vou pedir exatamente o exercício que vocês querem. Beleza, gente? Então, valeu. Por hoje é só. Até a próxima e aquele abraço.